Este é o livro Escatologia Pentecostal, da minha autoria, em que eu trato assuntos extraordinários dentro da ótica do movimento pentecostal, tratando sobre dispensacionalismo, tratando sobre o pré-tribulacionismo, também dispensacionalista e histórico, tratando assuntos que serão acrescentadores e um divisor de água para o seu conhecimento escatológico. Hoje, o tema que vou tratar aqui também está nesse livro. Portanto, fique de olho, assista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe o conteúdo, dê o seu like, nos divulgue e adquira esse livro. Para adquirir esse livro e entrar em contato comigo, fazer um curso de escatologia comigo, o número está aí na tela. Entre em contato, venha conversar comigo, venha adquirir esse livro. Muito bem, hoje eu vou falar com você sobre o dispensacionalismo progressivo, que é uma divisão e um segmento do dispensacionalismo clássico. Ele se tornou, na verdade, uma divisão do dispensacionalismo clássico, tá? O dispensacionalismo progressivo, ele tem uma própria hermenêutica, certo? Então nós vamos tratar sobre a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. O dispensacionalismo progressivo, tá? Ele vai diferir do dispensacionalismo em uns vários aspectos, tá? E também de várias maneiras, e é principalmente em uma delas que vai ser o tempo do arrebatamento, que para o dispensacionalismo progressivo não é tão crucial. O dispensacionalista progressivo, tá? Ele vê uma continuação da tradição dispensacionalista, certo? Porém, ele não percebe que eles vão estar se movendo em direção a sistemas não dispensacionais, certo? Essa aqui é uma ótica que tem que ser considerada. Mas perceba que eles também estão se movendo em direção a algumas questões, por exemplo, o desejo de uma aproximação com outros sistemas teológicos, tá? E assim, por essa manifestação, eles se envolvem em uma mudança hermenêutica em sua compreensão das escrituras sagradas, substituindo o histórico gramatical, que é o método utilizado pelo dispensacionalismo clássico, certo? E também é um dos métodos utilizados pelo dispensacionalismo clássico. Interpretação como sistema de hermenêutica denominado histórico-gramatical, literário-teológico. Aí esse seria vamos dizer assim, o método que eles vão utilizar-se, tá? O método hermenêutico, que será então o histórico-gramatical, literário-teológico, certo? Várias comparações que ilustram essas diferenças entre os dois sistemas, tá? Hermenêuticos, eles vão se relacionar com a função do intérprete, certo? A dimensão histórica e também o princípio do significado único. A questão do sensus plenior, tá? E a importância, principalmente, da meticulosidade, ou seja, do resultado final, que é que uma escolha entre dispensacionalismo e dispensacionalismo progressivo irá equivaler, e essa escolha de qual sistema da hermenêutica vai ser desenvolvido, o intérprete irá escolher para que seja seguido. Agora, um desenvolvimento recente, tá? Relacionado ao arrebatamento, até inclusive pré-tribulacional, vem de um movimento que é relativamente novo e que se autodenomina progressivo, o dispensacionalismo progressivo, tá? Doravante, geralmente designado por progressivo dispensacionalismo, tá? Para a maior parte dos dispensacionalistas progressistas, eles vão acreditar e vão defender em um arrebatamento antes de o futuro
ou antes da tribulação de 7 anos, mas eles ainda vão fazer também com isto uma tentativa aonde vai haver algumas propostas a partir dessa visão deles, tá? Então a visão pré-tribulacionista é crucial dentro do dispensacionalismo progressivo, porque vai derivar de uma tendência que seus adeptos têm, tá? Para ver o movimento numa linhagem teológica dispensacionalista em que ocorra uma compreensão de dispensações como não sendo arranjos diferentes entre Deus e a raça humana. Então aí há uma diferença entre eles, dispensacionalistas progressivos e o dispensacionalista clássico, ou os dispensacionalistas clássicos, tá? Uma outra questão também é que eles vão trabalhar com uma tentativa de definição do progressista dispensacionalista que vai permanecer vago, porque o dispensacionalista progressista, ele próprio ainda está definindo algumas questões a serem tratadas. Os líderes, inclusive, do movimento, eles veem a si mesmos e seus apoiadores dando mais um desenvolvimento contínuo de uma teologia dispensacionalista. Tá? Bock, que é um dos grandes encabeçadores da teologia do dispensacionalismo progressivo, ele vai ver uma combinação de dois elementos em outros ditos essencialistas. Por exemplo, dizendo que o dispensacionalismo e seu sistema e os defensores da proposta do dispensacionalismo progressivo, em outras palavras, vêm na linhagem da teologia dispensacionalista, tá? No entanto, algumas percepções que levam eles a mover-se em direção a sistemas teológicos não dispensacionais, tá? Por exemplo, trabalham com uma posição mediadora entre o dispensacionalismo tradicional e o não dispensacionalismo. E partem também para alguns princípios de algumas considerações específicas. Com desejo até de uma aproximação do progressivo dispensacionalista, nós podemos ver que o método histórico-gramatical, para eles, tem algumas marcas registradas do dispensacionalismo e assim eles preferem adotar outro método, que seria o histórico-gramatical, literário e teológico. Tá? Então eles vão trabalhando em cima de algumas propostas para modificar algumas questões e algumas linhas de raciocínio que para eles consideram que precisam ser adotadas para poder compreender algumas questões específicas. Tá? Eles vão dizer também que os dois sistemas de interpretação que se relacionam ao papel do intérprete tradicional tem procurado suprimir qualquer um de seus próprios pontos de vista em relação ao que isso é pensado e deve significar, de modo a permitir as evidências exegéticas da passagem sob a investigação para se falar a favor de si. Então, na apresentação sistemática, portanto, qualquer doutrina bíblica nos deve fazer um uso discriminatório, tá? Do som hermenêutico e dos seus princípios. Essa é uma visão e é uma proposta também que eles vão adotar e vão repensar e vão até recolocar. Então, a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo se torna um contraste ousado com alguns princípios do dispensacionalismo clássico, procurando uma objetividade por meio da repressão de seus preconceitos e incluindo um pré-entendimento no processo interpretativo a partir de um ponto de partida. Então, líderes do movimento advogam uma teologia bíblica com elementos de pré-entendimento para influenciar conclusões interpretativas, tá? E é a partir desse pré-entendimento que vai ocorrer uma suposição e uma promessa do Antigo Testamento que irá constituir-se como cumprimento inicial parcial dessa promessa como um todo. Tá? Então nós podemos ver a importância, o significado, o sentido e a aplicação do dispensacionalismo progressivo,
que você, querendo alcançar mais conhecimento, vai precisar, caro, adquirir o meu livro Hermenêutica, ou o meu livro Escatologia Pentecostal. Outro contraste também significativo, antes de encerrar, entre as duas abordagens hermenêuticas, que seria o significado de histórico na expressão histórico-gramatical, tradicionalmente, e os históricos dimensionais na interpretação que se refere ao cenário histórico do texto, tá? Origem, como por exemplo o próprio Terry vai escrever que o intérprete deve, portanto, para se retirar do presente e para se transportar para a posição histórica de seu autor, olhar através dos seus olhos e observar os seus arredores, sentindo com seu coração e captando sua emoção. Aqui observamos a importância, certo, do termo de uma interpretação gramatical histórica, aonde afirma-se que o sujeito predicado e as orações subordinadas devem ser vistas tanto quanto possível. O ponto de vista histórico do autor traz um apoio à importância da história e alguma interpretação, como a cultura e a história de um livro da Sagrada Escritura, é obrigatório e imprescindível para a compreensão dentro do dispensacionalismo. Tá? Bock, por exemplo, que é um dispensacionalista progressivo, ele defende uma leitura em várias camadas de um texto que resulta em uma leitura complementar, ou que adicione o significado original determinado pela configuração original do texto e uma perspectiva complementar que vê o texto no ponto de vista dos eventos posteriores e não os eventos relacionados com a origem do texto. Ele propõe uma terceira camada de leitura também, a partir de toda uma proposta canônica e bíblica, em que a essência vê três interpretações possíveis de um único texto, dos quais apenas um pertence ao cenário histórico regional do texto. E ele vai se referir a seu método como método de leitura histórico-gramatical literária do próprio texto, e vai observar que tal hermenêutica ela é produtora de camadas de sentido e especificidades, tá? Para um texto, à medida que o intérprete passe por considerar o contexto próximo ao contexto mais distante. Então é mais ou menos esta que seria uma proposta importantíssima para você conhecer, que você vai conhecer e vai se aprofundar adquirindo